Hoje estou incumbido de trazer a palavra para esse culto de oração. Não tenho muito o que falar, não. Eu tenho pouco o que falar porque penso que não é no muito falar que a gente resolve esse problema. Mas eu quero, desculpa eu vir fazer porque eu estou com uma Bíblia nova aqui, a minha Bíblia estava muito cansada. E eu comprei uma Bíblia da mesma versão, mas as letrinhas estão coladas ainda. Então as páginas estão coladas, estou manuseando ela pela primeira vez. Mas é a mesma versão, Bíblia Shed na versão revista e atualizada. Olhem para mim. Nós estamos na nossa 8ª semana pela busca do batismo com o Espírito Santo. O que é preciso para recebermos o batismo? Primeiro, querer. Não adianta só desejar. Eu quero. Mas ver o que é necessário. A gente quer, mas o que é necessário para poder ter o que a gente quer? Na vida física nós sabemos, se nós queremos uma casa, é necessário trabalhar para adquirir dinheiro. E é necessário ter boa cabeça, projeto para fazer os nossos projetos, para ali poder aplicar o que nós queremos, né? Temos várias condições, necessárias para recebermos o batismo. Eu vou citar só as primeiras 5. A primeira é aceitar Jesus como seu Salvador. Está em Atos dos Apóstolos, pode me acompanhar, capítulo número 38 ao 40. Atos 2, 38, 40, que diz assim: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, nós, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Para salvar-se da geração perversa, meus irmãos, não é necessário só entrar numa igreja. Precisa aceitar Jesus como Salvador, senão faz parte da geração perversa. Primeiro passo, né? Segundo, buscar e obedecer. Capítulo 5 de Atos, está no 2, capítulo 5, versículo de número 32. Capítulo 5, 32 diz que: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não adianta querer buscar o Espírito Santo se não obedecer o que o Senhor outorgou, o que o Senhor mandou, o que o Senhor autorizar. Então nós precisamos aceitar Jesus e depois nós precisamos obedecer Ele, buscar com obediência. Terceiro, nós precisamos nos consagrar. 2 Timóteo, aí para frente aí, 2 Timóteo, depois ali descer, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para
toda boa obra. Amém? Então, é necessário nós nos consagrarmos, querer buscar e receber o Espírito Santo de qualquer maneira. Não, mas eu quero, fulano recebeu, Betulano, eu acho que eu não sou pior do que fulano, então eu posso receber. Não, você precisa aceitar Jesus, você precisa obedecer a palavra e você precisa se santificar. Santificar também não é só deixar de comer, fazer jejum, porque pode ser muita gente muita gente não se alimenta para emagrecer. E tem gente, pastor Ronaldo, que aproveita, eu vou fazer jejum porque aí eu estou me consagrando e já aproveito e emagreci uns quilinhos. Tira o cavalo da chuva, porque jejum não emagrece ninguém. Pode ficar 2, 3, 5 dias, né? Quem tem experiência aí? Jejum não emagrece. Pode ficar uma semana sem comer, sobe na balança, está com o mesmo peso. E não reclame, porque o Senhor te sustenta quando você está jejuando. Fique feliz. Então, são alguns dos detalhes, né? E quarto, desejar. Falamos no início ali, né? Precisa desejar. João, volta ali para o Evangelho de João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7, versículo 37 ao 39. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Então nós precisamos desejar esse Espírito. Jesus estava falando aqui para os discípulos, ele disse assim, que quem tem sede, quem busca, quem precisa de alguma coisa, vá até Ele, que Ele dá. Eu dou. E aí ele disse, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que ainda não havia descido. E nós ouvimos aqui alguém pregar, nesses dias aí, no Velho Testamento o Espírito Santo descia sobre uma ou outra pessoa que Deus escolhia para determinadas situações. Vemos lá o caso de Moisés, lá sobre reúne os 70 anciãos, e aí eu vou tirar um pouco do que está em ti já, e vou dar para eles, profetizar, né? Depois cessou, ninguém mais profetizou, mais 2 caras lá pelo meio começaram a profetizar, e Josué chorou, espera aí, esses caras também estão profetizando. E Moisés disse, que bom que todos profetizassem. Mas chegou o tempo, que todos que querem profetizar, podem profetizar, é só buscar o dom do Espírito Santo, amém? E por último, quinto, pedir. Lucas capítulo de número 11, volta um livro para trás aí, capítulo 11, versículo de número 13, eu não gosto muito desse número, mas não posso pular. Diz assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então precisa pedir. E quando você tem esses parâmetros na sua vida, você aceita Jesus, você obedece a palavra, você se consagra, você deseja e você pede, você vai receber. Eu não vou ficar batendo na mesma tecla aqui, pegando todos os textos que você precisa falar em língua, precisa isso, precisa aquilo, porque
Você sabe que o som, o mesmo som, a mesma tecla, o mesmo som, cansa, né? Você vê esses MCs por aí. Eu nem vou falar a palavra das músicas que eu escuto lá. Eu escuto isso quando estou lá na minha academia lá, e às vezes fica aquele negócio lá. Só MC mesmo. Então não vou ficar batendo essa tecla muito aí. Mas a palavra de Deus nos diz em Jeremias, capítulo 29, volta aí para o Velho Testamento. Jeremias, um texto que você praticamente conhece. Quando eu ler aqui, você vai dizer, eu nem me lembrava que era esse versículo aí. Capítulo 29, versículo de número 13 e 14, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está escondido? Pode ele se esconder? Ele que enche todo o céu, toda a terra, para dizer: busque-me, e eu serei achado. Esse achado que está falando aqui, sabe? Significa aquele que busca precisa estar atento. Atento significa para ver aquilo que a palavra está pedindo de nós. Ver o que está acontecendo entre nós. Busca-me e você vai me encontrar, você vai sair. Mas temos que buscar Deus, mas temos que estar atento. Não com esses olhos naturais, com os olhos espirituais, com entendimento. Por isso Jesus diz assim, que o primeiro e o grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Olhos de entendimento para ver o que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo, aquilo que está agindo. Nós precisamos ter esse. E aí, atentos ao que a palavra diz. O que a palavra de Deus diz? Salmo 22, vá ali comigo. Salmo 22, está em Jeremias, né? Quero ver se eu caminho aqui um pouquinho. Salmo 22, versículo de número 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Onde é que o Senhor habita? Entre os louvores. Contudo, tu estás entronizado entre os louvores de Israel. Salmo de número 100, vá um pouquinho para frente. Salmo de número 100, versículo de número 4, falando de louvores. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo de número 149. É o penúltimo salmo ali. Salmo 149, versículo 1. Diz assim: aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos, ou na reunião dos santos. Se Deus habita no meio dos louvores, então nós precisamos pedir, louvar, cantando e alegrando-se, para que você possa, quando você está caminhando numa trilha e você encontra água, você franze a testa e fica triste? Não, você está caminhando com sede e você encontra água, o que você faz? Você ri, começa a ficar alegre,
sorrindo, encontrei água. Nem bebeu ainda, mas já está feliz. Eu sei porque eu caminhei muito para essas montanhas aí. Eu tenho experiência. Caminhei muito, entre caminhar com mochila nas costas, 2, 3 horas, sede batia, e a gente ficava, onde é que tem água? Escutavam por aí, é para cá. Geralmente nas descidas, nos vales, lá está a fonte de água. E quando a gente encontrava a fonte, ficava todo feliz, não é mesmo? Se nós precisamos estar felizes, cantando, então, hoje nós queremos buscar o Espírito Santo de Deus.